altamente discriminatório. O Tribunal de Justiça do Paraná, há pouquíssimo tempo, suscitou a inconstitucionalidade do inciso 2 do artigo 1790 pelo seu órgão especial. E mais, esqueceram de mim naquele filme. Por quê? E se existir descendência híbrida? Filhos comuns e não comuns. Como é que fica? Aplica-se o inciso 1º ou o inciso 2º? A doutrina resolveu entender que, como o inciso 2 tem expressão, se concorrer só com descendente só do autor da herança, se aplicaria o inciso 1º. Até enunciado sobre isso. Dá enunciado sobre isso, em que na existência de união estável, um deles falece, existem filhos do falecido com a companheira e fora do relacionamento com a companheira, que se aplicaria o inciso 1º. Então, pelo menos, melhorou um pouquinho a situação dela. Agora, o inciso 3º, para mim, não existe nada mais inconstitucional no planeta Terra. Olhem a redação. Quem está vivendo em união estável, casem, pelo amor de Deus. Até porque não há mais formalismo algum para dissolver. Tinha uma aluna minha que dizia assim, é muito fácil hoje em dia você acabar com um casamento. Ela começava a chorar. Por quê? Mas eu casei agora, Luiz Paulo. Mas um dia termina, meu amor. Nem que seja pela morte de um dos cônjuges. Ninguém é imortal, só o Highlander naquele filme. Então não precisa ficar chorando. Tá? Ah, mas não precisa mais motivo nenhum. Não precisa mais motivo nenhum. Você entra com o divórcio. Ah, mas se eu não quiser dar o divórcio, eu sou apaixonada por ele. Eu dizia para ela, ele pode se apaixonar pela vizinha do terceiro andar, é da vida, tá? O divórcio é direito potestativo dos nubentes. Não tem que ter motivo, não tem que haver prazo, não tem que haver mais nada. E isso não é novidade. Se existia no direito romano, o nome era repúdio. Então vamos lá. Essa situação é a pior de todas. Se concorrer com outros parentes sucessivos, inciso 3º de 1790, terá direito a 1/3 da herança. Olha, que herança? Se o inciso estiver vinculado ao caput, como é a regra, só de bens adquiridos onerosamente. E dos bens particulares? Vão todos para os outros herdeiros sucessivos, ou outros parentes sucessíveis. Quem são os outros parentes sucessíveis? Os ascendentes e, meu Deus do céu, os colaterais. Porque esqueceram da companheira na redação do Código também. Porque o 1845 diz, são herdeiros necessários descendentes, os ascendentes e o cônjuge sobrevivente. E o 1850... são herdeiros facultativos, os colaterais. Cadê a companheira? Tem 3 posicionamentos, companheiro ou companheiro? Tem 3 posicionamentos sobre isso. O primeiro posicionamento, que eu acho um absurdo, é dizer o seguinte, não, o legislador não quis que o companheiro fosse herdeiro necessário. Por analogia, ele é herdeiro facultativo. Eu aprendi na faculdade com o Maximiliano que a analogia é feita para beneficiar, não para prejudicar. Então, eu sou no segundo posicionamento, até porque eu acho tudo inconstitucional 1790, simplesmente, eu sempre defendi e vou continuar defendendo até no dia que eu for chamado ao mundo espiritual, que o companheiro é herdeiro necessário. E vários projetos querendo suprimir o 1790 no Congresso. O nosso Aldemiro Rezende Dantas Júnior, do BDFAN, diz que o 1790 tem um destino certo, a lata do lixo. Você vê como é que ele gosta desse artigo, né? Zeno já escreveu sobre isso, etc. Então vamos lá. Se concorrer com os parentes sucessíveis, terá direito a 1/3 da herança. E tem uma opinião que é do Carlos Roberto Barbosa Moreira e da Aninha Nevares, e que a Maria Berenice diz no livro dela de Sucessões, que você escreveu a contracapa, que essa opinião também é minha, mas não é minha, é que o companheiro é um sucessor legal anômalo ou irregular. Isto é, ele é um herdeiro necessário sui generis. Já ouviram falar sobre isso? Eu pergunto assim em prova oral, vocês sabem, né? Quando eu estou em banca, em prova oral, quando a menina não souber, dá uma choradinha porque passa. Porque eu vejo que tem bom coração, Zeno. Mesmo se for muito novinha, não tem problema nenhum, não tem essa restrição que você faz. Não tem, não faz de araque, então vamos lá. Tá? E se for homem estiver sendo examinado por mim, fala dos princípios constitucionais. É lindo, eu me emociono, entendeu? Me lembro de você, Zeno é um autor brilhantíssimo também de direito constitucional, Guilherme Penha de Moraes, meu grande amigo, etc. E me emociono. Então, repara, diz Barbosa Moreira e outros, Maria Berenice, que o companheiro é herdeiro necessário sui generis, porque ele não pode ser afastado da sucessão por testamento apenas das cotas do 1790. Então, vamos entender isso, principalmente para quem está fazendo o concurso. O companheiro é herdeiro necessário ou facultativo? Primeira corrente. Herdeiro facultativo. É a corrente majoritária, infelizmente. Por analogia, o artigo 1850.
Segunda corrente, herdeiro necessário pleno. Tem direito à metade da herança, que é meu posicionamento. Por analogia, já que aplicar analogia, vamos aplicar analogia para beneficiar. Artigo 1845. Terceiro posicionamento, herdeiro necessário sui generis. Ele só não pode ser afastado da sucessão nessas cotas restritivas do artigo 1790. Maria Berenice, Carlos Roberto Barbosa Moreira, que atualizou o livro do grande professor Caio Mário, Aninha Nevares também nesse sentido. Mas vamos continuar. Aí, eu sempre falei isso em sala de aula, e Zeno dá esse exemplo também no livro dele, os comentários ao Código Civil. Olha que absurdo. Vamos lá, Verinha, você vai ser minha companheira. Eu, antes de conhecer a Vera e me apaixonar e ver a união estável, eu tinha 10 imóveis, recebi mais 10 por herança. Né? Não foi nenhum bem adquirido a título oneroso na constância do casamento. São aqueles aquestos da comunhão parcial. Não, aqueles bens particulares. Então eu tinha 10 apartamentos, recebi mais 10 na constância da união estável com a Vera. Vivemos uma vida maravilhosa, 20 anos de felicidade, e como o homem geralmente morre mais cedo, eu venho a ser levado ao mundo espiritual. Tá? Que eu acredito piamente, mas não quero ver de jeito nenhum. Eu sou da igreja viciânica do Jorei. É muito bom passar em concurso, mas morro de medo de ver espírito. Frequento Frei Luiz, fico rezando o tempo todo. Não quero ver um espírito, eu juro, etc, etc. Eu morro de medo, mas acredito piamente. Fui para o mundo espiritual. Aí qual é a situação de Verinha? Verinha é uma magistrada brilhante, não sou que você seja do lar. Não precisava. Tem 20 apartamentos alugados, viajamos, vamos para o exterior toda hora, vida de felicidade e alegria. E o único parente que eu tenho sobrevivente é um primo que mora na Bósnia, que é o parente colateral de 4º grau, até o 4º grau na atualidade é parente sucessível, e o primo que mora na Bósnia eu só conheço por Skype. Fala um inglês macarrônico, eu não entendo direito, etc. Aí eu morro, velhinho, do lar, vai consultar um advogado, Vossa Excelência. Qual é a minha situação? Eu amei o Luiz Paulo a vida inteira, chorando, desesperada, vai ser difícil arranjar alguém igual para ficar no meu lugar, não é impossível. E aí ele vai dizer assim, nos termos da letra fria do 1790, inciso 3º, os 20 apartamentos são direcionados, na hora da morte, para quem? Para o primo que mora na Bósnia. Mas eu tinha um automóvel, todo mundo tem um automóvel. Um automóvel, eu não me ligava muito para automóvel, viajava toda hora, alugava carro. Tinha lá um automóvel modesto, um Fiat desse aí. Aí qual é a herança dela? A herança dela é 1/3 do Fiat. Isso está escrito no Código Civil, isso é uma barbaridade. Como é que dizem que esse inciso não é inconstitucional? Esse inciso 3º, que faz com que um colateral venha a receber mais direito sucessório que o companheiro, já foi... o tribunal, o órgão especial do Tribunal de Justiça do Paraná já declarou inconstitucional. E o órgão especial do Rio de Janeiro já declarou por 2 vezes inconstitucional. Relator, desembargador Bernardo Garcês. E o ministro Salomão no STJ arguiu a inconstitucionalidade, mas que não foi conhecida pelo pleno do STJ, porque existe uma súmula dizendo que você, quando a questão também é constitucional, você tem que entrar com os 2 recursos. Recurso especial e recurso extraordinário. Então, reparem. Você vai dizer assim, Luiz Paulo, mas o Tribunal do Rio Grande do Sul, por maioria, diz que o inciso 3º é injusto, mas não é inconstitucional. Porque a discriminação quem faz é o legislador constituinte, quando diz que a lei deve facilitar a conversão da união estável em casamento. Não é isso? O Tribunal de Justiça de São Paulo também, por maioria, diz que não é inconstitucional. Mas o Tribunal do Paraná diz que é inconstitucional, e o do Rio já disse 2 vezes que é inconstitucional. Então essa discussão só termina, a meu ver, quando o STJ e o Supremo baterem o martelo sobre isso. Agora, na prática, olha a questão que provoca isso. Vamos esquecer, o que vai acontecer na sua situação? Você vai dizer assim, Luiz Paulo, mas ela está amparada. Ela tem o direito real. Não, eu estou morto, estou numa sessão espírita preocupado, eu desci no médio. Não se preocupe não, porque ela tem direito real de habitação. O problema do direito real de habitação é que, além de não ser inserido no Código Civil a favor do companheiro sobrevivente, mas tem enunciado que equipara o companheiro sobrevivente ao cônjuge nesse ponto, é que a lei diz, e eu até mudei de opinião sobre isso, que o objeto do direito real de habitação, de viver de graça naquele imóvel vitaliciamente, que o objeto do direito real de habitação é o único imóvel residencial a ser inventariado. Ora, na literalidade do artigo 1800
1830, não é 1830, o direito real de habitação 1800 e... Cadê? 1831. Ao cônjuge sobrevivente, qualquer que seja o regime de bem, será assegurado, sem prejuízo da participação que lhe cabe na herança, o direito real de habitação relativamente ao imóvel destinado à residência da família, desde que seja o único daquela natureza a inventariar. Eu mudei de opinião. Eu agora tenho uma decisão do STJ dizendo que o direito real de habitação, mesmo que haja mais de um imóvel residencial a ser inventariado, deve ser conferido. Por quê? Porque a inspiração dele é constitucional. É o artigo 6º do direito à moradia. Mas na literalidade da lei, o que o advogado vai dizer para ela? Você não tem direito real de habitação. Não existe um imóvel só residencial a ser inventariado. Olha, qual é a solução para ela, então? Do lar, sem possibilidade de arranjar emprego, sempre se dedicou a minha vida inteira, tá? O que ela tem que fazer? Quando o primo chegar da Bósnia, começar um flerte com ele. Ou então ir morar debaixo da ponte num terço do Fiat. E que ele vai extinguir o condomínio, que se você não der mole para ele, ele vai extinguir o condomínio, porque direito potestativo vai se transformar, o condomínio hereditário vai virar um condomínio comum e vai se extinguir o condomínio. Então, isso é um absurdo, pessoal. Então, eu mantenho minha firme crença que por todos esses motivos esse ensino é inconstitucional. Agora, vamos para a prática. Tem muita gente que está advogando aqui, mas na prática. Orlindo Elias Chile me liga dizendo: Luiz Paulo, a irmã do nosso colega juiz viveu durante 30 anos com o companheiro em Ipanema. Ele tem 4 imóveis que ele tinha antes de viver com ela ou recebeu por herança. Então, que ela não era o quê? Meieira. Ele morreu, ele tinha um irmão. Aquele irmão que vai no domingo na tua casa, senta lá, almoça, janta, vê futebol, 15 de Piracicaba, sai depois do Fantástico da sua casa. Sabe o que o irmão fez quando ele morreu? Mário Roberto, defensor intransigente do casamento. Não é? Ele é conservador, muito conservador, não dá. O Mário Roberto falou comigo para dar um parecer, mas era contra a minha opinião, era contra a companheira, eu não dei o parecer. Então vamos lá. Olha o caso concreto. 30 anos com um sujeito, morando em Ipanema, com uma vida boa, amando a pessoa morreu. O irmão foi lá, consultou um advogado. O advogado disse: olha, pelo 1790, inciso 3º, você é o único herdeiro. Ela não herda nada. Tá? Eu acho que não tinha nem automóvel para ser dividido, ou então automóvel recebido por herança, alguma coisa assim. Além do mais, ela não tem direito real de habitação, porque a lei diz, 1831, que o objeto do direito real de habitação é o único imóvel residencial a ser inventariado. Sabe o que ele fez? Trocou as fechaduras, não conseguiu entrar em casa. O que o Orlindo fez? Entrou com a medida cautelar, com base na jurisprudência, que já tem decisão do STJ nesse sentido, dizendo que pode haver vários imóveis a serem inventariados, que aquele que ela residia com aquela pessoa vai ser objeto do direito real de habitação. Eu trouxe esse acórdão aqui. Está aqui no... Não sei se eu vou disponibilizar material para vocês. Etc. E mais. E depois entrou... Procura aqui, Zeno. Isso é uma grande novidade. Olha aqui. Eu acho que é esse aqui. É recurso especial... Recurso especial 1.220.838 de 2012, que diz na ementa: o direito real de habitação assegurado, devido à união estável, ao cônjuge sobrevivente, pelo artigo 7º da Lei 9278 de 96, porque há um enunciado 117, que diz, 117 da primeira jornada, que diz que deve ser concedido o direito real de habitação para o companheiro sobrevivente também, por analogia ao 1831, e por resguardo ao direito constitucional da moradia. Então vou continuar o que o ministro diz. Incide relativamente ao imóvel em que residia o casal, ainda que haja mais de um imóvel residencial a ser inventariado. Quer dizer, é uma decisão de jurisprudência que fere a literalidade da lei, mas é uma interpretação que tem base na Constituição. Qual é a finalidade do direito real de habitação, pessoal? Garantir o direito do cônjuge ou companheiro sobrevivente à moradia. E vai te estender também a mesma coisa. Quer dizer, não só a união estável, mas também ao cônjuge. Então, já tem decisão sobre isso. Resultado da brincadeira: ele entrou com a medida cautelar, a juíza sensível concedeu a cautelar para ela voltar ao lar conjugal, e nos autos do inventário está proclamando a inconstitucionalidade de 1790, porque se a regra for nula por inconstitucionalidade, tem que se aplicar aos direitos do cônjuge.
E aí eu disse, olha, meu amigo Orlindo Elias, existem duas decisões do Tribunal do Rio, órgão especial, afirmando que o inciso 3º do artigo 1790 é inconstitucional. Tá? Então, esse é o posicionamento. Se você for conservador, você diga que o casamento tem mais valor jurídico que a união estável, que o artigo 1790 é injusto, mas não é inconstitucional. Aí se valer o Tribunal de São Paulo, o Tribunal do Rio Grande do Sul. Se você quiser se valer da opinião que diz que é inconstitucional, advogados do Rio de Janeiro, o tribunal está seguindo a orientação o Tribunal do Rio, a orientação do órgão especial, duas decisões do relator Bernardo Garcês da inconstitucionalidade do artigo 1730, ou 1790, inciso 3º. Vocês querem o número? Porque o número do tribunal é grande, né? 003 26 55 003 26 55 040 2011. Aí tem aquele ponto 8 19 000. Esse foi o primeiro. O segundo, 001 90 97 98 2011 8 19 000. Isso foi em 2012. União estável, sucessão do companheiro, restrição contida no artigo 1790, inciso 3º do novo Código. Norma que faz prevalecer relações de parentesco sobre aquelas da afetividade. Dispositivo que contraria a dignidade da pessoa humana, a isonomia, a consagração inconstitucional da união estável. Restrição que é rejeitada pela doutrina dominante, bem como se afasta da jurisprudência da Suprema Corte sobre nova família. Não existe família mais ou menos. Lembra daquele voto da DIN 4277? Lindo ministro Aires de Brito, citando Chico Xavier? Que não existe família mais ou menos, não existe família superior à outra. Tá? Arguição de inconstitucionalidade julgada procedente por maioria de votos. Tribunal do Rio. Duas arguições. Então, pessoal, essa discussão vai continuar. Se for um advogado que quer favorecer aos outros parentes sucessíveis do companheiro sobrevivente, diga que não é inconstitucional, embora injusto. Se for um advogado que quer privilegiar a posição jurídica do companheiro, argua os precedentes desses tribunais. Tá? E, finalmente, o inciso 4º, que eu não acho que é inconstitucional. Mas o inciso 4º tem solução, pessoal. Qual é a solução? O inciso 4º suscitou no início, e já estou terminando a minha fala, porque eu gosto muito de direito da sucessão, então, se por mim eu ficava aqui falando o dia inteiro, com intervalos, lógico, almoço, prosseco, tem que substituir esse hábito da escola da magistratura, servir prosseco às pessoas que vêm às palestras, etc. Então, o inciso 4º diz, não havendo parentes sucessíveis, terá direito à totalidade da herança. Então, nesse caso, pessoal, combinem o 1790 com o artigo 1844. Qual é a dúvida que surgiu aqui? Francisco Carrasco fez uma tabela de autores sobre isso. O seguinte, se não havendo parentes sucessíveis, terá direito à totalidade da herança, dos bens particulares ou incomunicáveis que eram do falecido, vão ser considerados herança jacente. Posteriormente, herança vacante. Herança vacante, candidato à defensoria, diz que era uma herança que tinha muita vaca, muito boi, muito carneiro, etc. E o município começou a dizer, não, daqueles bens que não foram adquiridos onerosamente na constância da união estável, todos os outros bens pertencem ao município onde os bens estão situados. Só que isso foi afastado pela doutrina e pela própria lei. Porque a lei no 1844 diz o seguinte, graças a Deus, não sobrevivendo cônjuge ou companheiro, nem parente algum sucessível, tendo ele renunciado à herança, essa se devolve ao município ou Distrito Federal, se localizado nas respectivas circunscrições, ou à União, quando situado em território federal. Então, se você combinar os dois, o inciso 4º do 1790 e o artigo 1844, você vai reparar que quando se fala terá direito à totalidade da herança, é toda a herança mesmo. Sejam os bens adquiridos onerosamente na constância da união estável, sejam os bens que não foram recebidos dessa maneira. E o companheiro sobrevivente, graças a Deus, e ao 1844, se sobrepõe ao poder público. Se eu tivesse um pouquinho mais de tempo, eu ia falar sobre a eventual concorrência sucessória do cônjuge sobrevivente com o companheiro sobrevivente. Oi? Mas é bem rapidamente. Vocês já pensaram nessa possibilidade? Que o Código não regulamentou, né, pessoal? E tem 5 posicionamentos sobre isso.
É o seguinte, eu sou casado e me separo de fato, eu me separo judicialmente. Eu posso constituir união estável? Posso. 1723, parágrafo 1º. Os impedimentos matrimoniais se aplicam à união estável, mas uma pessoa casada, desde que se separe de fato ou judicialmente, pode constituir união estável. Zeno, estou vivendo com a Vera. Vera, estou casando com você várias vezes. Estou casado com a Vera. Adquiri comunhão parcial, por exemplo. Adquiri 2 apartamentos a título oneroso, são bem aquesto, metade é dela. Separo de fato de maneira inequívoca por longos anos e vou viver uma união estável com a desembargadora Cátia. Olha que bom. E adquiro um lote de terreno com ela. E depois sou chamado ao mundo espiritual. Olha a questão que se cria aqui. E vamos supor que eu não tenha descendente nem ascendente para a coisa complicar. As duas vão entrar no judiciário requerendo abertura de inventário. Cada uma delas buscando a brasa para sua sardinha. Né? O cônjuge sobrevivente vai dizer, lá pelo 1830, na culpa mortuária, eu não estava separado de fato, vamos supor, há mais de 2 anos, mas se estava separado de fato há mais de 2 anos, não foi eu o culpado pela separação de fato do casal. Por isso que o professor Wolf Madalena chama o artigo 1830 de culpa mortuária. Eu acho que esse artigo foi alterado pela Emenda Constitucional 66, mas não vou discutir isso agora. Então ela entra dizendo o seguinte, a única herdeira do Luiz Paulo sou eu, sobre tudo. Além da meação que eu tive na constância da sociedade conjugal. Tá? O máximo que ela pode ser, a desembargadora Cátia, é meera naquele imóvel, porque ele constituiu uma nova família e aplicou-se a comunhão parcial. Mas da herança toda, ela vai defender a brasa passadinha dela, vai dizer, é só minha pelo 1830. É o primeiro posicionamento. Não há concorrência sucessória entre o cônjuge sobrevivente e o companheiro sobrevivente, porque se aplicando 1830, o cônjuge sobrevivente tem preferência, principalmente para quem acha que o casamento vale mais que a união estável. O segundo posicionamento sobre esse assunto, Aldemiro Rezende Dantas Júnior, do IBDFAN, a do Amazônia, se não me engano, né, Zeno? Aldemiro diz o seguinte, olha, tem que ver a época das aquisições para dizer de quem é a herança. Se foi adquirida até a união estável, e é herança e não meação, pertence ao cônjuge. O que foi adquirido depois da união estável, a título oneroso, pertence ao companheiro sobrevivente. Aldemiro Rezende, eu não gosto de nenhuma das soluções, eu gosto da quarta solução. Estão entendendo? Então o que foi adquirido na constância da sociedade conjugal do casamento e que vai ser parte da herança? A metade desses 2 apartamentos que era a minha meação. Tá? O que foi adquirido depois? O lote de terreno. Então Aldemiro diz, ela é meeira e herdeira daqueles 2 imóveis que foram adquiridos na constância. Mas lá, ela vai ser meeira e herdeira daquele apartamento que foi adquirido a título oneroso na constância da sociedade conjugal de fato. A terceira opinião é a opinião de Salomão. Separa as meações, que é feito isso nos autos do inventário, o juízo orfanológico faz isso, e dá a herança, divide pelas 2. Só que é uma discussão muito grande se os direitos são iguais ou desiguais, se há inconstitucionalidade ou não. Quarta solução, Mário, em sua homenagem. Ele fica fazendo aquela cara de desdém, entendeu? Porque ele é muito bem casado. Agora, só que eu vivi muito bem em 9 anos de união estável, eu adoro a união estável, além do mais da questão jurídica. Então, Francisco Carrali é tão careta quanto meu amigo Mário Roberto, filho do Youssef. Diz que o companheiro é cônjuge herdeiro facultativo, que não é herdeiro necessário coisa nenhuma, que não é incondicional, isso e aquilo. Só que nesse caso de eventual concorrência entre companheiro sobrevivente e cônjuge sobrevivente, sabe o que ele diz, Mário, em sua homenagem? Que tem que recolher toda a herança o companheiro sobrevivente. Por quê? Porque o direito não pode prestigiar situações falidas. Quem tem que se obedecer o que a pretensa vontade do hereditando? Quem que ele amava na hora da morte? Era o cônjuge, me desculpe, Verinha, ou a companheira. Então ele, que é uma pessoa maravilhosa, como o Mário é, mas caretíssimo, data máxima vênia, em matéria de direito sucessório, diz o seguinte, que toda a herança tem que ser entregue toda para a companheira. E tem, finalmente, são 5, quem está fazendo concurso, hein, pessoal? 5 posições. Ainda tem a última posição do enunciado da 5ª jornada, que eu acho que eu não concordo de jeito nenhum, que diz assim, enunciado 525 da 5ª jornada.
os artigos 1723, parágrafo 1º, 1790, 1829, 1830 admitem a concorrência sucessória entre o cônjuge e o companheiro sobrevivente na sucessão legítima quanto aos bens adquiridos onerosamente na união estável. Mas vejam, a data máxima vênia, que absurdo. Todos os bens que não foram adquiridos onerosamente na constituição da união estável vão para quem? A título de herança. Para o cônjuge sobrevivente que não estava nem vivendo mais com aquela pessoa, que não havia afeição nenhuma. E dos onerosos vão ser divididos entre o cônjuge e o companheiro. Meninas, casem. Não vivam a união estável. Tá, muito obrigado. Foi um prazer grande vê-los. Tudo de bom.